Olá, pessoal! Na aula de hoje, a gente vai continuar falando sobre emaranhamento do ponto de vista de teoria de recursos e hoje a gente vai falar sobre conversão de estados usando LOCC. Isso vai ajudar a gente a ter uma noção um pouco mais quantitativa de emaranhamento. Bom, as referências para a aula de hoje continuam as mesmas. Nielsen Chuang, capítulo 12, algumas seções do livro do Samit Khatri e Mark Wilde, e também 2 artigos de revisão, o artigo do Sorodeski e um artigo também falando sobre quantificadores de emaranhamento, que tem uma discussão relacionada com o que a gente vai ver hoje, que estão disponíveis no Moodle. Bom, então, o que a gente quer estudar hoje é conversão de estados usando LOCC. Como é que eu posso transformar um estado em outro se eu posso usar só operações locais e comunicação clássica? Em que situações isso pode acontecer? Bom, então, a primeira coisa que é intuitiva é que mapas LOCC, eles não podem aumentar as correlações quânticas entre Alice e Bob. Operações LOCC não podem criar emaranhamento. Então, se eu tenho uma transformação de um estado Rho para um estado sigma que pode ser realizada usando LOCC, então a gente pode concluir, intuitivamente, que Rho é pelo menos tão emaranhado quanto sigma. Então, essa transformação através de operações LOCC dá para a gente uma maneira de comparar os estados para dizer qual deles tem mais emaranhamento que o outro. Se eu consigo levar um estado em outro utilizando LOCC, o estado final tem que ter menos emaranhamento, ou, na melhor das hipóteses, a mesma quantidade de emaranhamento que o estado inicial. Bom, mas dados os 2 estados, como que eu faço para decidir se existe um mapa LOCC que leva Rho em sigma? Vamos começar com estados puros. Para estados puros, nesse cenário de 2 partes, essa pergunta é fácil de responder. Bom, então, de novo, a gente começa com a decomposição de Schmidt desse estado. E agora a gente vai escrever o vetor de Schmidt. Eu vou chamar esse vetor de Schmidt de lambda. Mas vou escrever ele em ordem decrescente. Então, o lambda 1 é maior ou igual ao lambda 2, que é maior ou igual ao lambda 3, que é maior ou igual ao lambda 4, e assim por diante, até o último. Então, eu vou escrever os coeficientes de Schmidt em um vetor, que eu chamei de lambda, mas eu vou ordenar os coeficientes de Schmidt de maneira que eu começo sempre com o maior deles, e vou seguindo de maneira decrescente. Bom, agora a gente vai precisar de uma noção de comparar 2 vetores, que é conhecida como majoração. Então, eu digo que esse vetor V aqui majora o vetor W se a soma dos K primeiros coeficientes de V é sempre maior ou igual que a soma dos K primeiros coeficientes de WI. Então, para cada K, de 1 até N, eu vou somar os K primeiros coeficientes de V, os K primeiros coeficientes de W e vou comparar. Se o V sempre ganha, isso significa que o V majora o W. Tá? E aí, a notação que a gente usa para essa relação é essa aqui. Tá? Então, isso aqui representa a situação em que o vetor V majora o vetor W. Vamos ver alguns exemplos. Bom, então vamos comparar os vetores V e W. Então, aqui eu tenho 3 entradas, eu tenho que variar o K de 1 até 3. Então, aqui para o V e aqui para o W. Então, a primeira entrada do V é 1/3, enquanto a primeira entrada do W é meio. A soma das 2 primeiras entradas de V é 2/3, enquanto as 2 primeiras entradas de W
dá 3/4. E a última aqui é 1 e 1. Então, a gente pode ver aqui que o W sempre ganha, né? Então, a primeira coordenada do W é maior que a primeira coordenada do V. A soma das duas primeiras coordenadas do W é maior do que a soma das duas primeiras coordenadas do V. E aqui a gente tem uma igualdade, obviamente, porque a soma desses vetores aqui, a soma das entradas é igual a 1, tá? Então, isso aqui implica que W majora V. Bom, no exemplo 2, a gente vai comparar V igual a 1, 0, vetor que tem a primeira coordenada igual a 1 e todos os outros iguais a 0, e W qualquer, sempre com a restrição que a soma de WI é igual a 1 e cada WI é maior ou igual a 0. Então, o W é um vetor de probabilidades, tá? Tem todas as coordenadas maiores do que 0 e a soma das coordenadas igual a 1. Então, vamos comparar aqui o V e o W. Bom, então, a primeira coordenada de V é 1, e todas as outras somas também vão ser igual a 1, né? Porque agora eu vou somar só zeros aqui. Para o W, eu tenho W1, W1 mais W2, etc. A última soma é sempre 1, né? E como cada WI é menor ou igual a 1 e a soma deles é igual a 1, então eu sempre tenho essa relação aqui. Então, a gente vê que o W sempre ganha. Então, o W, ele majora esse vetor V, independente de qual seja o vetor W com essas características aqui, tá? Bom, então, o que a gente conclui aqui? É que qualquer vetor W com aquelas características, né, majora esse vetor aqui. Então, lembrando que as características que eu queria aqui, e que são características que a gente vai impor a esses vetores, né, durante essa aula toda, é que cada WI é maior ou igual a 0 e a soma em I de WI é igual a 1. Ok. No próximo exemplo, a gente vai olhar para a seguinte coisa. Então, agora o meu vetor V vai ser o vetor correspondente, deixa eu chamar de N aqui, que foi o que eu usei anteriormente. Eu vou olhar para o vetor que corresponde à distribuição uniforme. Então, N vezes N entradas iguais a 1 sobre N. E um vetor W qualquer. Bom, então agora vamos comparar o V e o W. Bom, então aqui para o V eu tenho 1 sobre N, 2 sobre N, 3 sobre N e assim por diante, até a soma 1. E para o W aqui eu tenho W1, W1 mais W2, assim por diante, até 1. Bom, como o vetor W está escrito em ordem decrescente, a primeira coordenada dele não pode ser menor do que 1 sobre N, né? Já que a soma, a gente está considerando aqui um W qualquer, mas que tem ainda essas propriedades aqui, tá? Então, por causa de todas as entradas serem positivas e a soma ser 1, se a primeira entrada fosse menor do que 1 sobre N, alguma outra entrada mais para frente teria que ser maior do que 1 sobre N. Só que o vetor está escrito em ordem decrescente, então isso não pode acontecer. Então, o W aqui tem que ganhar.
Beleza. Pelo raciocínio semelhante, se W1 mais W2 fosse menor do que 2 sobre N, eu teria que compensar isso em alguma soma mais para frente, né, em alguma entrada mais para frente, mas isso não pode acontecer de novo pelo fato do W estar escrito em ordem decrescente. Tá? Então, aqui também eu tenho W1 mais W2 maior ou igual a 2 sobre N, e assim por diante. O mesmo raciocínio pode ser aplicado a todas as outras somas, e isso aqui implica que W majora V, independentemente de quem seja o W. Então, o que a gente ganha com isso? Que V igual a 1 sobre N é majorado por qualquer W, com essas características, né? Um outro exemplo interessante é esse aqui. Então, eu tenho V igual a 0,4, 0,4, 0,1, 0,1, e W igual a 0,5, 0,25, 0,25 e 0. Então, agora vamos comparar V e W. Então, o K agora começa em 1 e vai até 4. Então, aqui a gente tem a soma dos dois primeiros, o primeiro coeficiente 0,4, 0,5, a soma dos dois primeiros 0,8, 0,75, a soma dos três primeiros 0,9, 1, e por último 1 e 1. Então, se a gente comparar aqui, para K igual a 1, o W ganha, para K igual a 2, o V ganha, para K igual a 3, o W volta a ganhar, né? E, por último, aqui a gente tem uma igualdade. Então, isso aqui mostra que nem V majora W, nem W majora V. Então, isso aqui implica que V não é majorado por W, nem W é majorado por V. Então, nem V majora W, nem W majora V. Então, isso significa que, dados dois vetores, nem sempre é possível compará-los usando a relação de majoração. Então, às vezes eu não consigo nem dizer que V majora W, nem W majora V.